Quantas mulheres você conhece que sorri para todo mundo e por dentro pede socorro sem conseguir falar? Quantas foram embora sem que ninguém tivesse percebido os sinais que estavam ali, na frente de todo mundo, esperando que alguém parasse para ver? Esse vídeo é sobre uma dessas mulheres. Na verdade, é sobre muitas delas, porque a história que eu vou contar hoje não tem um nome, mas tem o rosto de milhares de mulheres que passaram ou estão passando pela mesma coisa agora mesmo, enquanto você assiste isso. Fica aqui comigo até o final. Deixa nos comentários de qual cidade você está assistindo. Se inscreve no canal Nosso Jeitinho e deixa o like. Essa conversa precisa chegar em quem precisa ouvir. Ela não era diferente de você. Não era diferente de mim. Era uma mulher comum, daquelas que a gente encontra na padaria, na fila do mercado, na porta da escola esperando os filhos. Tinha um sorriso fácil, daqueles que fazem a gente pensar que tudo está bem com aquela pessoa. Cuidava da casa, cuidava dos filhos, cuidava do marido, cuidava de todo mundo ao redor com aquela dedicação silenciosa que as mulheres carregam como se fosse obrigação. Os vizinhos a conheciam como a mulher gentil do apartamento do lado, ou da casa da esquina, ou da família que sempre aparecia unida nas datas comemorativas. Ninguém enxergava nada fora do lugar, porque ela não deixava ninguém enxergar. Tinha aprendido muito cedo que o que acontecia dentro de casa ficava dentro de casa. Isso foi o que ela acreditou por anos, que era assunto dela, que ela devia resolver sozinha. Que se ela fosse mais cuidadosa, mais atenciosa, mais paciente, as coisas iam melhorar. Que o problema de alguma forma era dela e que ela tinha o poder de consertar se fizesse tudo certo. E foi carregando essa crença enquanto a violência foi crescendo dentro da sua própria casa. Devagar no começo, como tudo que é perigoso. Uma palavra dura aqui, um gesto brusco ali, um episódio que ela justificava com o cansaço dele, com o estresse do trabalho, com qualquer explicação que aliviasse o peso do que estava vivendo. Ela não sabia que estava no começo de algo que ia crescer até não ter mais como ignorar. A violência não chegou de uma vez. Nunca chega. Esse é um dos maiores enganos que a gente tem sobre esse assunto. A gente imagina que é óbvio, que é visível, que qualquer pessoa conseguiria reconhecer e sair antes que ficasse grave. Mas não funciona assim. Ela começou com palavras. Palavras que diminuem, que envergonham, que fazem a pessoa duvidar do próprio valor. Comentários sobre o jeito que ela se vestia, sobre o que ela falava, sobre as amizades que ela tinha. Críticas constantes que foram moldando a autoestima dela devagar, do jeito que a água vai moldando a pedra, sem que a pedra perceba o quanto mudou. Depois veio o isolamento, não de uma vez, não com ordem direta. Foi acontecendo com ciúmes que pareciam amor no começo, com ele querendo ela sempre por perto, com desconforto toda vez que ela marcava algo com amigas ou com a família. Até que as saídas foram ficando cada vez mais raras, as amizades foram se distanciando, e ela foi ficando só com ele como referência de tudo. E aí a violência física chegou. E quando chegou, ela já estava tão isolada, tão diminuída, tão convencida de que aquilo de alguma forma era culpa dela, que não sabia mais como pedir ajuda. Não sabia para quem ligar porque tinha perdido os laços. Não sabia se alguém ia acreditar. Tinha medo do que acontecia se ele descobrisse que ela tinha contado para alguém. E ficou, não por fraqueza, ficou porque estava num lugar onde a saída parecia mais perigosa do que ficar. Olhando para trás, sempre parece óbvio. A gente vê a história de fora e pensa como ninguém percebeu, como ninguém fez nada, como os sinais estavam tão visíveis. Mas quando a gente está dentro de uma situação assim, cercada por alguém que controla tudo, os sinais ficam invisíveis até para a própria pessoa que está vivendo. Mas os sinais estavam ali. Estavam nos olhos que evitavam contato quando falavam do relacionamento. Estavam no jeito que ela mudava de assunto quando alguém perguntava como ela estava de verdade. Estavam nas desculpas que ela dava para não encontrar a família, nos cancelamentos de última hora, no afastamento gradual de tudo que um dia foi importante para ela. Estavam nas marcas que ela cobria com roupa de manga longa mesmo no calor. Nas histórias de queda e de acidente que não fechavam direito. No nervosismo quando o telefone tocava e ela via o nome dele na tela. Estavam no sorriso que não chegava aos olhos. Naquele sorriso que a gente aprende a reconhecer quando sabe o que procurar, mas que é fácil de ignorar quando a vida está corrida e cada um está no seu.
E é isso que eu preciso que você leve desse vídeo. Não a culpa de não ter visto, mas a consciência de que da próxima vez que você sentir que algo não está certo com alguém que você conhece, você para. Você pergunta. Você não aceita o bem obrigada de primeira. Você olha nos olhos e pergunta de novo. Às vezes, uma pergunta feita com cuidado é tudo que uma mulher está esperando para conseguir falar. Eu não vou descrever o que aconteceu com detalhes. Não porque não seja importante, mas porque o que importa aqui não é o horror do episódio final. O que importa é tudo que veio antes. São os anos de silêncio, os pedidos de socorro que nunca foram ditos em voz alta, as chances que existiram e que o medo impediu de acontecer. O que importa é que ela não queria morrer. Ela queria viver. Queria ver os filhos crescerem. Queria ter uma vida diferente. Queria sair daquele lugar onde estava presa. O desejo de ir embora existia, mas o medo era maior. E o medo de quem vive com violência dentro de casa não é um medo pequeno. É um medo que tem nome, que tem histórico, que é alimentado todos os dias por palavras e atitudes que ensinam que tentar sair é mais perigoso do que ficar. Ela foi mais uma num número que não deveria existir. Em 2025, foram 1.568 mulheres mortas no Brasil só por serem mulheres. O maior número desde que a lei do feminicídio foi criada em 2015. 4 mortes por dia. 4 mulheres por dia que tinham nome, que tinham filhos, que tinham história, que tinham sonhos que não puderam realizar. 4 por dia e a gente continua achando que não conhece ninguém que passou por isso. Conhece. Talvez não saiba ainda. Talvez a pessoa que você conhece ainda esteja no silêncio que ela estava. E é por isso que esse vídeo precisa chegar em quem precisa ver. Eu não vim aqui só para contar uma história triste e deixar você com o coração pesado. Vim porque acredito que informação muda comportamento e comportamento salva vida. Então vamos falar sobre o que a gente pode fazer de verdade. Se você está numa situação de violência agora, seja ela física, psicológica, verbal ou qualquer outra forma, eu quero que você saiba que o que está acontecendo com você não é culpa sua. Nunca foi. Nenhuma atitude sua justifica violência. Nenhuma. E você merece viver em paz. Merece se sentir segura dentro da sua própria casa. O número 180 é a Central de Atendimento à Mulher. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. É gratuito e sigiloso. Você não precisa dar seu nome. Você não precisa estar em perigo imediato para ligar. Você pode ligar para pedir informação, para conversar, para entender quais são seus direitos e suas opções. Se você não consegue ligar, manda mensagem. Se não consegue mandar mensagem, faz um sinal para alguém de confiança. Uma amiga, uma familiar, uma vizinha. Não precisa contar tudo de uma vez. Precisa dar um primeiro passo. E se você não está nessa situação, mas conhece alguém que pode estar, não espera que ela peça ajuda. Muitas vezes ela não vai pedir porque foi ensinada a não pedir. Você chega perto. Você pergunta. Você diz que está ali sem julgamento. Você deixa a porta aberta. Pequenos gestos de atenção já salvaram vidas. O seu pode ser o próximo. Eu quero terminar esse vídeo falando diretamente com você. Se você sobreviveu a uma situação de violência, se você carregou esse peso sozinha por anos, se você conseguiu sair ou ainda está tentando encontrar coragem para sair, eu quero que você saiba que você é extraordinária. Não porque foi forte o tempo todo, mas porque sobreviveu a algo que não deveria ter acontecido com você. E isso tem um valor que nenhuma palavra consegue medir. Se você perdeu alguém para a violência, uma amiga, uma familiar, uma vizinha, uma conhecida, eu quero que você saiba que a dor que você carrega é válida. E que a melhor homenagem que você pode fazer pela memória dela é contar a história. É não deixar que o silêncio vença. É garantir que a vida dela não seja esquecida. E se você está bem, se você tem uma vida tranquila e nunca passou por isso, use esse privilégio. Use para prestar atenção nas pessoas ao redor. Use para ser o porto seguro de alguém que precisa. Use para não olhar para o lado quando sentir que algo está errado. Esse vídeo foi feito com muito cuidado e muito respeito por todas as mulheres que essa história representa. Pelas que foram, pelas que ficaram, pelas que ainda estão lutando para sair. Elas merecem ser vistas. Elas merecem ser ouvidas. E enquanto eu tiver esse canal, eu vou continuar falando sobre o que precisa ser falado, do jeito simples e verdadeiro que a gente faz aqui.
Se esse vídeo tocou, você compartilha com alguém que precisa ver hoje. Deixa aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Se inscreve no canal Nosso Jeitinho e ativa o sininho. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!